chamar aqui os nossos patrocinadores, não é? E eu queria só, antes de que a gente chame aqueles que são responsáveis por esse programa existir aqui na TV Mar, canal 85, Big TV, dizer de que algo que o Dr. Carlos disse aí que eu acho essencial e que as pessoas não podem esquecer. Quando a gente diz que uma das razões que as pessoas buscam o profissional nessas áreas das emoções é porque ele já não consegue controlar suas emoções. E quando ele não consegue controlar suas emoções, ele está à mercê de coisas muito dolorosas e que fazem construir pensamentos que o destroem. E destroem, às vezes, da maneira mais drástica, de forma desesperadora, fazendo só aí buscar os profissionais. Então, eu acho que falar um pouco disso, saber que na hora em que você vai buscar um profissional, quando ele fala do princípio de prazer que dá sentido à vida, eu estou nessa vida por satisfação, mas também saber que o prazer ele só vai ter grandeza e sentido se eu souber lidar com a realidade, sair do meu mundinho da fantasia que é necessário para que eu sonho, mas para concretizar precisa de luta, precisa de lidar com dificuldades, com dores, com sofrimento, e isso faz a diferença dos seres humanos que podem ou não controlar suas emoções e aí sim construir os pensamentos de forma a viver melhor. Então vamos aos nossos patrocinadores. E eu vou aqui falando da Servipa, que é um grupo empresarial que, graças a Deus, tem em Alagoas, porque a tecnologia da Servipa, ela não se compara a nenhuma outra que tem aqui no estado de Alagoas e ela não deixa a desejar a nenhuma do sul do país. Então, além dessas pessoas que ficam 24 horas no ar, para serem chamados a qualquer momento, quando você entrega a segurança da sua residência ou da sua empresa Servipa, tem toda uma tecnologia e todo por trás projetos que são feitos pela Anadir Bruschi, Andréa e Marcelo Albuquerque. Então, essas três pessoas fazem esse projeto ficar melhor. E por isso, quando você escolhe a Servipa para cuidar do que é seu, fique tranquilo, porque eles estão de olho no que é seu. Então, esse seria um dos nossos patrocinadores, Dr. Carlos. O outro, que é a Norcom, que é uma empresa de Aracaju que apostou em Maceió. Veio para cá e juntinho com a Imóvel, que é a corretora que nesses produtos tem a exclusividade, que é o Arte Vida, que está completamente vendido, assim, num período recorde. Aí estão os corretores da Imóvel, que tem um jeito de ser diferente, porque a Imóvel não é a maior, mas é a melhor do mercado. E aí o Centro Empresarial, que só tem 5 unidades a ser vendidas, só para ele tem 80%, mas ele já está vencido aquela plaquinha. Por que é que eu sei disso? Porque eu dou uma assessoria psicológica à equipe de venda da Imóvel. E a Norcom veio para Maceió para fazer parte desse crescimento e da qualidade de vida dos alagoanos. Então, a nossa gratidão, claro, a quem faz esse programa existir, não é? E aí, eu falava, exatamente desse controle emocional e que Dr. Carlos disse tão bem, porque muitas vezes as pessoas acham que dizem assim, tenha força, construa um pensamento, eu vou mostrar mais ou menos, ele me corrija se esse exemplo não for o que fique mais claro para vocês. De repente, alguém me liga, um cliente, ou uma amiga que eu encontro na rua que não está bem. Aí, de repente, me conta uma história e está desesperado, chorando. E a gente começa a conversar, ouvindo aquela dor, e daquela dor a gente começa a fazer reflexões e permite com que a pessoa chore, porque não choramingar, mas chorar faz bem e lava a alma, não é? Mas depois disso a gente consegue na conversa, levando a coisas mais leves, fazendo reflexões, que não precisa muito tempo não. Em poucos momentos as pessoas passam do choro ao riso. Então o que significa? Que a partir do controle da emoção, não é? Que essas pessoas já não estão fixadas, com seu pensamento fixado em um único pensamento, não é? Uma única ideia. E que a partir dessa fixação, dessa ideia, que está botando para baixo, ela começa a ser aliviada na hora que ela expressa essa emoção e que a gente pode dividir e partilhar, já não tem tanta força e tanta intensidade. Então, a gente, quando leva isso para a leveza, para o outro lado da história, que é exatamente esse que ele fala de vida e morte, de ódio e amor, sabe? As coisas que
traduz exatamente os polos, a gente vê um ser humano que estava desesperado rir com a gente. Isso é muito gratificante, não só no consultório, como também fora do consultório, seja no telefone, seja pessoalmente com um amigo, não precisa ser necessariamente com um cliente. Só que isso é feito de forma diferente com o cliente, porque a ele a gente leva a refletir sobre aquilo que é o nosso papel, a levar essa reflexão para que eles possam, compreendendo, aprender a ser independente nas suas ações. Então, a gente não diz, olha, eu faço assim, você deve fazer como eu faço. A gente tem muito cuidado de entender que cada ser humano, como um único, tem sua forma de agir, de pensar e de escolher seus caminhos. Isso é respeitar o ser humano. Então, como profissional da linha analítica, é esse o nosso cuidadinho maior. Então, quando já é um amigo, quando é o nosso filho e quando é o nosso parente onde a afetividade está envolvida, a gente já não consegue fazer essa diferença, porque antes de sermos profissionais, somos mãe, somos esposa, companheira, irmã, filho, e com a afetividade a gente apenas é o que conseguimos ser e não o que desejamos ser. Expliquei mais ou menos, doutor Carlos? Perfeitamente. É assim, realmente? Eu queria até mostrar essa oportunidade, mostrar como uma intervenção de uma psicóloga ou de um psicanalista ou de um psicoterapeuta. Há mais de 2 ou 3 anos atrás, eu tinha um universitário estudando Direito e que me dizia que todas as vezes que ele ia fazer uma pergunta, ele sofria muito, ficava muito angustiado, com as mãos suando e trazia palpitações. E ele não consigo fazer uma pergunta, me expor perante a turma, porque me descontrolo fisicamente. Ele experienciava a aula do professor e a pergunta como uma coisa muito perigosa. Olha, o psicólogo e a psicoterapeuta, ou o psicanalista, ou um psiquiatra treinado em psicoterapia, pode dizer perfeitamente que a pessoa não está fazendo uma pergunta para aprender. Porque a pergunta para aprender tem que ter humildade. Você está ali para saber. O indivíduo não era nada humilde. E as perguntas dele, você dizia, eu para ele, você não está fazendo uma pergunta para saber um pouco mais. Porque quem não sabe, não se envergonha de não saber, pergunta. Se está muito intimidado, não pergunta, espera que os outros. Mas essa pessoa sofria muito porque ele queria perguntar. Mas ele queria perguntar para ser visto como uma pessoa inteligente, uma pessoa que faz perguntas extraordinárias, bem fundamentadas. Daí o grande sofrimento dele, porque ia ser examinado se a pergunta era pertinente ou não era pertinente. No momento que ele passou a ver esse aspecto que ele não via dele, ele passou a fazer perguntas de interesse dele e que, por coincidência, era interesse de muitas pessoas. Então, você veja que o trabalho psicoterápico é ver um pouco mais além do que a pessoa não consegue ver. E isto é uma intervenção feliz que leva um insight, que é um insight, uma iluminação interior. Mas, para isso, é preciso que você vá e converse. Quando uma pessoa chega no consultório, eu já respeito profundamente as pessoas que chegam no consultório, porque ela está rompendo grilhões de crenças, grilhões de rechaços, de críticas. A coragem de dizer eu preciso. Quero saber o que eu posso fazer. Existem meios? Existe. E existem meios mais rápidos, existem meios curtos, existem mais de médio prazo e de longo prazo. Existe. Infelizmente, as pessoas vêm no momento de grande sofrimento e tocados pela urgência, porque nada que é bom se adquire rapidamente. Tudo o que é bom, permanente e durável tem que ser conquistado gradualmente. Você observe que você fez 4 anos do antigo primário, como eu chamava. Depois você fez 4 anos do antigo ginásio, são 8. Mais 3 do científico, são 8 e 3, 11 anos. Então, fazer uma psicanálise, uma psicoterapia, você faz em 2 anos, 3 anos, muito bem. Se tiver a sorte de fazer uma combinação criativa. A combinação é você e o outro, você e o terapeuta. Porque nenhum psicoterapeuta resolve e ajuda todas as pessoas que lhe procuram. E, doutor Carlos, quando você fala de tempo, que é outra coisa que as pessoas se assustam muito, o tempo que eles vão passar com, Demais, com um profissional nessa área,
a gente tem que respeitar o tempo do outro, porque a gente não pode mexer em conteúdos que o outro não suporta ainda enxergar, ter o insight, né? Se ver iluminado, ter a consciência daquilo que ainda lhe é inconsciente. E esse respeito demanda exatamente de encontrar o tempo certo, que é o tempo do paciente, não o tempo do terapeuta. Porque a gente sabe que muito do psicoterapeuta, porque a gente sabe que muitas vezes chegam aos nossos consultórios pessoas que vêm de outros, que nos dão um trabalho muito maior, que é como se fosse uma costureira com um vestido que não deu certo e leva para outra costureira para ela ter que desmanchar tudinho e fazer um novo corte, que não é muito fácil. Então, é como se fosse o trabalho, duas vezes, uma de desmanchar e refazer. Então, na verdade, o cuidadinho é com o respeito ao tempo do paciente. As pessoas normalmente dizem, quanto tempo eu vou precisar? Eu conheço alguns atores, atrizes, que esses, por serem mais conscientes, estudiosos e analisando há muito tempo, dizem assim, eu tenho um prazer imenso de dizer que a minha qualidade de vida e a minha felicidade se dá porque eu faço análise ou psicoterapia há 10 anos, há 15 anos. E tem algumas situações onde as pessoas, para viverem melhor, precisam disso. Isso é um respeito ao outro, a querer. Tanto é que eu não fecho as portas, eu acho que o Dr. Carlos também, quando alguém nos procura como profissional, de que a gente possa mostrar ao outro que seremos os profissionais deles até enquanto eles não escolherem outros, não é? Assim, há a disposição de, por exemplo, eu comparo muito com o dentista. Um dentinho dói e ele vai e conserta, e esse dente nunca mais pode dar problema. Mas, de repente, esse mesmo dente dá problema e ele volta para o dentista, e o dentista vai ter que cuidar, porque o dentinho teve algum problema, uma intercorrência lá que não ficou muito bem. Mas esse dente nunca mais pode dar problema. Mas tem todos os outros, não é diferente com a mente humana, que podem vir com situações diferentes, ele já sabe, está lá o profissional que eu posso contar. O meu momento antes era de depressão, mas agora eu estou com a compulsão. E aí eu vou lá cuidar da minha compulsão com aquele que me cuidou da depressão, porque ele é o profissional que eu escolhi da minha confiança. E, doutor Carlos, eu queria que o senhor se despedisse, porque infelizmente bastante passou, não foi? Mais de 1 hora estamos aqui, veja só como é rápido. Então, eu acho que, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu da presença do Dr. Carlos aqui. Não pense que ele vai ficar assim muito tempo sem vir aqui, porque sempre que eu puder, e ele puder, porque ele é um homem muito ocupado, foi uma sorte eu ter pego hoje ele para estar aqui, porque coincidiu aqui os horários. Mas realmente não é muito fácil, ele tem muita boa vontade, mas é um homem muito ocupado. Eu queria agradecer e, ao mesmo tempo, pedir que o senhor deixasse aquele recado, aquela mensagem que o senhor acha importante que as pessoas saibam e possam ouvir do Dr. Carlos Alberto Fonseca no dia de hoje, que vai passar toda semana em vários momentos e, por isso, o senhor vai ser ouvido e assistido por muita gente. E aí, doutor Carlos? Muito obrigado. Eu quero agradecer essa chance, essa oportunidade de dialogar com as pessoas, ainda que seja um monólogo, porque as pessoas não podem fazer perguntas para mim. Podem, né? Mas ainda não é Queria horário. corrigir uma coisa que a Cláudia, com a generosidade dela, quando me apresentou como o maior, melhor. Não, isso não existe. Existe para mim, né, doutor Carlos? Né? Existem os bons, eu sou talvez o mais experiente no sentido de idade. Porque a grande quantidade de pessoas jovens que trabalham competentemente nessa área. Eu sou um dos mais velhos. Talvez até o mais velho que trabalha nesse campo. E por isso mais experiente. Mas, de qualquer forma, estou sempre aprendendo e a renovação